a infância. Questão 379. É tão desenvolvido quanto de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? Pode ser até mais. Ser mais progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar. Obra de conformidade com o instrumento de que dispõe. A criança, quando nasce, ela não sabe falar, ela tem apenas os estímulos naturais necessários para ela para a vida. E com o tempo que ela vai aprender a falar, com o tempo que ela vai aprender a fazer determinadas relações de valores, e os valores da vida em geral. Porque quando a criança nasce, é como se você tivesse um computador novinho, sem nenhum programa ali dentro. Então você vai colocando os programinhas daqui, um joguinho, um sistema operacional, outro sistema operacional, e vai colocando. Então lá só está o computador com o software e alguns programas básicos de vida. O resto você vai ter que ir colocando. Esse é o papel dos pais. Ir programando essa criança para que ela aprenda a exercer o bem, apesar das tendências. Conforme a gente vai ver ao longo do estudo e as explicações que vai dar, a gente vai vendo que a criança, bem educada, bem trabalhada, bem evangelizada, vai poupar-se a grandes problemas lá na frente. Por isso, o nosso cuidado que nós temos que ter em educar bem a criança, em cuidar bem da criança. Por isso, quando criança, ela tem órgãos sensíveis, mas eles não têm ainda um conjunto de ações predeterminada para agir. Então, nós temos que ensiná-los para que gradativamente eles comecem a exercer um papel, conforme todos nós exercemos dentro da sociedade. E as crianças da nova era, que são muito inteligentes, algumas lembram até de vidas passadas, são casos à parte. Não podemos pegar uma parte pelo todo. São raros. Na Coreia tem um menino que com 6 meses ele aprendeu a falar, com 1 ano ele aprendeu a escrever, com 5 anos ele entrou para a faculdade. E é um grande matemático. Então, nós temos que ter os cuidados para saber que existem casos à parte, mas a grande maioria tem que seguir os trâmites naturais do processo de crescimento e aprendizado. Questão 380. Abstraindo do obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, o espírito, numa criancinha, pensa como criança ou como adulto? Desde que se trate de uma criança, é claro que, não estando ainda nela desenvolvidos, não pode os órgãos da inteligência dar toda a intuição própria de um adulto ao espírito que a anima. Este, pois, tem, efetivamente, limitada inteligência, enquanto a idade lhe não amadurece a razão. A perturbação que o ato da encarnação produz no espírito não cessa de súbito, por ocasião do nascimento. Só gradualmente se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. Além de os órgãos serem sensíveis, o espírito está meio perturbado, meio anestesiado. Então, a criança ele tem que ir aprendendo devagar. Às vezes a pessoa fala assim, mas já que a gente já teve outras vidas, que a gente estudou nossas vidas, a gente não tinha que nascer sabendo? Você nasce tendo a intuição. Então, numa escola, as crianças às vezes aprendem muito mais rápido e outras não. Crianças que a gente conhece, aula sobre os planetas do sistema solar. Uma criança ouviu a professora falando, chegou em casa, desenhou os planetas, colocou tudo na ordem certinha, já sabia todos de cor salteado. Um outro coleguinha ficava desesperado porque ele não conseguia decorar a ordem dos planetas, ele não conseguia decorar todos os nomes dos planetas, e ele lia, relia, que não entrava na cabeça dele. Isso mostra que uma já aprendeu antes, já sabia, só recordou, e o outro tinha que aprender tudo. Nesse caso, nem é questão de ser mais inteligente, é de saber trazer intuitivamente conquistas de vidas anteriores. Então, todos nós temos aquilo que a gente já sabe melhor do que o outro. E tem aquilo que nós temos que ralar muito para aprender. Há um fato de observação que apoia essa resposta. Os sonhos numa criança não apresentam o caráter dos de um adulto. Quase sempre pueril,
é o objeto dos sonhos infantis, o que indica de que natureza são as preocupações do respectivo espírito. Mas tem crianças que sonham, que estão amparando espíritos, que estão socorrendo espíritos, e por aí afora vai tendo várias e várias situações. Todos que nós temos que entender, existem diferenças de criança para criança. Estamos entrando numa nova era onde os espíritos que estão reencarnando são mais bem preparados para determinadas missões, para determinadas funções. E aí, eles serão diferentes. De novo, não podemos pegar a parte pelo todo. A grande maioria ainda precisa de todo o beabá do aprendizado. Uns vão aprender mais fácil, mais rápido, e outros vão demorar um pouco mais. Questão 381. Por morte da criança, readquire o espírito imediatamente o seu precedente vigor? Assim tem que ser, pois que se vê desembaraçado do seu invólucro corporal. Entretanto, não readquire a anterior lucidez, senão quando se tenha completamente separado daquele envoltório, isto é, quando mais nenhum laço exista entre ele e o corpo. Bom, a criança morreu, está presa ainda ao corpo. Enquanto ela não for desligada do corpo, ela vai ter todas as sensações de criança. Mas recentes estudos mostram que a criança que morre entre 7 e 18 anos, 18, 21 anos, varia em vários casos, as reações, as situações são um pouco diferentes. Ele chega no plano espiritual vivenciando-se naquela condição, naquela idade. E aí tem todo um tratamento magnético para que eles se recuperem. Vai ser todos do mesmo jeito? Certamente que não. Mas a grande maioria vai depender disso. E quando desencarna com menos de 7 anos, as regras são das mais variadas, das mais diferentes. Via de regra, assumem a personalidade de adulto logo a partir de um determinado tempo. Mas não é uma regra definitiva. E ainda existem estudos, bons médios vão trazendo as informações e a gente vai tentando digerir, vai tentando entender essas situações. Quando a gente diz digerir as informações novas, porque são informações um pouco diferentes que nós não estamos muito adaptados a elas. Mesmo que tenha sido trazido por médiuns sérios, por médiuns que estudam, que em reuniões mediúnicas também, que as pessoas procuram aprender com responsabilidade, faz-nos refletir. Enquanto a gente está refletindo, a gente está tentando entender, eu chamo isso de digerir a informação. Questão 382. Durante a infância, sofre o espírito encarnado em consequência do constrangimento que a imperfeição dos órgãos lhe impõe? Não. Esse estado corresponde a uma necessidade. Esta na ordem da natureza e de acordo com as vistas da providência. É um período de repouso do espírito. Então as crianças estão lá brincando, a gente fala assim, olha que beleza ser criança, não se preocupa com nada. Faz parte das vistas da providência divina permitir à criança ter aquelas diversões, ter aquelas ações diferentes. A gente vê a criança, às vezes, pegando aqueles bonequinhos ali e conversam, e ficam ali sentados brincando, conversando com aqueles bonecos, vendo o lado lúdico da vida. É importante, é um período importante, a criança tem que ter esse momento. Assim também, como nós devemos ensiná-las a ter responsabilidade, os compromissos, fazer pequenas tarefas. Se ela tem um animal de estimação, ela tem que cuidar do animal, tem que ver se o animal tem água, se tem comida, saber arrumar a cama, tirar o prato da mesa. Pequenas ações, pequenas atividades para ela entender que tem responsabilidade, que existe trabalho. À medida que ela vai crescendo, ela vai ganhando funções e atividades maiores. Logicamente que no início, os pais vão ajudá-la a fazer aquilo ali. E com o passar do tempo, ela mesma vai fazer naturalmente, porque ela já aprendeu o que tem que fazer. Então, no início, me ajuda a arrumar sua cama, me ajuda a fazer isso, me ajuda a fazer aquilo, que ela vai entender que ela tem que ajudar os pais e vai entender que existem obrigações a serem cumpridas. Que se você não ensinar isso para a criança, ela começa a achar que todo mundo é escravo dela. Não importa em que nível ela esteja. O processo de educação é importante em todas as etapas. 383.
Qual para este a utilidade de passar pelo estágio de infância? Encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Já comentamos antes, acabamos antecipando o comentário, né? Ou seja, se nós temos que educar as crianças, nós temos que dar para eles noções, conforme nós dissemos, de responsabilidade, de compromisso, de auxílio, de ajuda, para que eles já cresçam entendendo que tudo no mundo precisa-se de cooperação. E nós estamos aqui para aprendermos a cooperar um com o outro e nos ajudar mutuamente a nos tornarmos pessoas melhores. Questão 384. Por que é o choro a primeira manifestação da criança ao nascer? Para estimular o interesse da genitora e provocar os cuidados de que a mister. Não é evidente que se suas manifestações fossem todas de alegria, quando ainda não sabe falar, pouco se inquietariam os que o cercam com os cuidados de que eles são indispensáveis? Admirai, pois, em tudo a sabedoria da providência. Deus, em sua infinita bondade, amor e misericórdia e sabedoria, coloca para nós situações em que nós somos estimulados a nos ater à atenção e também a ter cuidado com aquilo que é necessário ter cuidado. Questão 385. Que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica? É que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Então, entender primeiro que o espírito, quando a pessoa chega lá para os 20, 21, 23, entre os 20 e os 23 anos, ele começa a sentir o peso da responsabilidade, ele começa a ver que a partir daquele momento ele é responsável por seus atos e começa a ter que tomar atitudes compatíveis para que ele possa estar no mercado de trabalho, para que ele possa ser aceito dentro da sociedade e tantas outras situações. Alguns, até um pouco antes, eles começam a ter essas ideias mais amadurecidas, e outros bem depois. Bom, na adolescência, vamos lá. Não conheceis o que a inocência das crianças oculta? Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Contudo, a afeição lhes tendes, as acaricias como se fossem parcela de vós mesmos. Quanto menor a criança, mais atenção as pessoas lhe têm, mais acham elas engraçadinhas, mais cuidado tem com elas. E o interessante é que uma criança pequenininha fazendo arte, a pessoa fala, ah, que bonitinho. Aí uma criança já maiorzinha fazendo arte, fala, que criança indisciplinada. Um maior fazendo arte, as pessoas já começam com várias outras interjeições. Então, de acordo com a idade, as pessoas têm uma reação diferente àquelas crianças. A tal ponto de se considerar o amor que uma mãe consagra a seus filhos como o maior amor que um ser possa votar a outro. Desde onde nasce o meigo afeto, a terna benevolência que mesmo os estranhos sentem por uma criança. Não sabeis? Não? Pois bem, vou explicá-lo. O amor de mãe, e as mães às vezes têm um amor incondicional pelos seus filhos, a gente vê algumas coisas diferentes disso, mas a grande maioria tem um amor incondicional pelos seus filhos. Mas também é importante que as mães entendam que junto desse amor incondicional, tem que ter a responsabilidade de educá-lo para a vida, dar a ele um sentido existencial para que essa criança, a ele ou a ela, né, para essa criança possa crescer com responsabilidade, com consciência de si mesma e sabendo enfrentar as adversidades da vida. Se mimar demais, dá problema demais depois também. Vejamos. As crianças são os seres que Deus manda a novas existências para que não lhe possam imputar excessiva severidade, dá-lhes ele todos os aspectos da inocência. Então, a criança pequenininha começa a fazer as artes dela, fazer as bagunças dela, todo mundo acha bonito, acha interessante, ri. Conforme ela vai ficando maiorzinha, as pessoas já não gostam tanto. E os avós, então, vão ficando irritados com aquelas peraltices da criança, conforme ela vai crescendo. Você já está muito grande para fazer isso. Ou seja,
Em cada fase da idade da criança, nós temos um sentimento com relação àquilo que ela faz. E assim, quando vai chegando a adolescência, fala assim, você não acha que você já está velho demais para fazer isso? E às vezes o adolescente não gosta muito que fala isso, eu velho? Mas quer dizer que ele tem que ter responsabilidade. Ainda quando se trata de uma criança de maus pendores, cobrem-se-lhe as más ações com a capa da inconsciência. Esta inocência não constitui superioridade real com relação ao que eram antes, não. É a imagem do que deveria ser e, se não o são, o consequente castigo exclusivamente sobre eles recai. Então a criança, ela vai tomar suas atitudes, vão tomando suas ações, os seus maus pendores e, conforme as más ações dela vão se avolumando, aqueles que estão tratando de cuidar delas, de educá-las, aplicam-se-lhe os castigos. Hoje em dia, fala assim, você está sem seu celular, a criança fica mais desesperada do que fossem os outros castigos que existiam antigamente. Um dia sem celular para eles é uma tortura imensa. Então, cada momento do processo evolutivo, em cada época da humanidade, exige-se e existe uma condição para que você eduque aquela criança. Então, nós temos que prestar atenção que aquela criança que tem maus pendores, compete aos pais ficar atento, perceber esses maus pendores e tentar corrigi-los. O castigo vai vir sobre a criança, os pais vão ter que colocar um limite para a criança. Da mesma forma que se não colocar, depois os pais vão chorar. Não foi, todavia, por elas somente que Deus lhes deu esse aspecto da inocência. Foi também e, sobretudo, por seus pais, de cujo amor necessita a fraqueza que as caracteriza. Quanto mais dócil a criança for aos pais, mais eles vão estar tendo atenção com eles. As crianças meio rebeldes têm lá as ações dos pais, conta essas rebeldias das crianças, cada pai, cada criança, com a sua necessidade evolutiva. Ora, esse amor se enfraqueceria grandemente à vista de um caráter áspero e intratável, ao passo que, julgando seus filhos bons e dóceis, os pais lhe dedicam toda a afeição e o cercam dos mais minuciosos cuidados. Mas tem criança que é intratável, e os pais passam maus bocados para com elas. Então, todas as situações que a gente vivencia, todos esses momentos que é vivenciar com os filhos, exigem paciência, prudência, observação e atitudes compatíveis com cada situação e tentar entender o que está acontecendo também. Desde que, porém, os filhos não mais precisam da proteção e assistência que lhes foram dispensadas durante 15 ou 20 anos, surge-lhes o caráter real e individual em toda a nudez. Conservam-se bons, se eram fundamentalmente bons, mas sempre irisados de matizes que a primeira infância manteve ocultos. Aí que vem o X da questão. Na primeira infância, tem aqueles matizes, aquelas características escondidinhas ali que as pessoas não se atêm muito. E conforme vai chegando a adolescência, aquilo vai se caracterizando. Por exemplo, a criança tem o hábito de pegar lápis, borracha, moeda dos coleguinhas. E os pais não percebem e não falam nada. Depois, na adolescência, na idade jovem, as consequências vêm. Então, os pais têm que ficar atentos nessas tendências que algumas crianças têm. E, às vezes, é uma compulsão. Olha um lápis diferente, bonito, e quer aquilo para ele e quer pegar aquele. E se os pais pegam, agora amanhã se devolve, ele vai entender que não vai pegar. Pegou uma, duas, três, ó, vou levar você na sala, vou entrar lá com você, vou mostrar para todo mundo que você pegou. Ele larga de pegar. Nós não podemos ser bonzinhos com os nossos filhos, senão nós vamos ficar malzinhos perante a sociedade, ou perante a nossa própria consciência. Então nós temos que saber ser justos, tomar a posição firme na hora que tem que tomar. Às vezes, mas isso é muito difícil. Mais difícil ainda é encarar uma realidade adversa daquilo que nós queríamos. Portanto, fiquemos vigilantes, fiquemos atentos à conduta e às ações dos nossos filhos. A assistência que lhe for dispensada durante a primeira infância, a segunda
e na adolescência, a forma com que a gente lida, conversa, vai tentar amenizar certas tendências que as crianças carregam consigo. Mas nem todos os pais vão conseguir. E mais à frente vai estar dizendo sobre aqueles filhos rebeldes que os pais tentam fazer de tudo para eles melhorarem e eles não querem melhorar. E o que os espíritos respondem? Se você fez a sua parte, está com a consciência tranquila. Como vedes, os processos de Deus são sempre os melhores e, quando se tem o coração puro, facilmente se lhes apreende a explicação. Então, todos nós temos que saber conviver com as nossas adversidades, conviver com as nossas necessidades evolutivas, e a mensagem de Deus está sempre presente em cada ação para nós sabermos fazer aquela leitura. Estudar a doutrina espírita é um processo de autoconhecimento. O livro dos médiuns não é para aquele médium que está obsediado, não é para aquele espírito que é mau, é para as nossas imperfeições serem observadas, trabalhadas e remodeladas segundo os padrões do Evangelho. Com efeito, ponderai que nos vossos lares possivelmente nascem crianças cujos espíritos vêm de mundos onde contraíram hábitos diferentes dos vossos, e dizei-me, como poderiam estar no vosso meio esses seres, trazendo paixões diversas, das que nutris inclinações, gostos, inteiramente opostos aos vossos? Isso acontece. Muitas das vezes a gente depara com situações de espíritos que vêm dentro do nosso lar, ou dentro de lar de pessoas amigas, que a gente fala assim, mas por quê? Porque é uma oportunidade que Deus está nos dando de ajudar a educar aquele espírito e aprendermos coisa diferente. Que tanto pode vir uma criança com pendores muito negativos, como pendores muito positivos. E quando ele fala de mundos diferentes, pode ser de outro planeta ou de outras regiões do mundo espiritual da Terra, que nós temos ligações com eles, de alguma forma. De alguma forma nós temos necessidade de recebê-los, necessidade de estarmos entrando em contato com essas culturas, com essas inteligências, com esses raciocínios. Como poderiam enfileirar-se entre vós, senão como Deus o determinou, isto é, passando pelos tames da infância? Nesta, se vem confundir todas as ideias, todos os caracteres, todas as variedades de seres, gerados pela infinidade dos mundos em que medram as criaturas. Se nós pararmos para pensar que na Terra tem cerca de 7,8 bilhões de espíritos encarnados, e teríamos no plano espiritual 35 bilhões de espíritos. Então, no geral, na Terra, 35 bilhões de espíritos. 35 menos 8 dá 27. Então, tem 27 bilhões de espíritos no mundo espiritual. Desses, 95% não são da Terra, são espíritos exilados, alguns. Outros foram banidos do planeta deles, que é diferente. O exilado tem chance de voltar, o banido não vai voltar mais, ele tem que se adequar às regras de ir para onde ele foi. E tem aqueles que estão em missão. Uma missão meio castigo, mas é missão. Então, a gente vai vendo, vai deparando que cada um tem aqui um compromisso assumido perante si mesmo, perante a própria consciência e perante as leis divinas. Então, nós temos que prestar atenção. E ele que está dizendo aqui para a gente como a criança vai aprender a conviver, como ela tem um cérebro e todo um conjunto de órgãos ainda sensíveis e frágeis. Esse frágeis entendam entre aspas, porque ele não está perfeitamente ajustado às funções que nós precisamos ter, ele vai adquirindo essas funções ao longo do tempo. Então, essa criança vai sendo educada, vai sendo esclarecida, mas tem as tendências. Certa vez, lendo a biografia de uma certa autoridade, desde os 7 anos de idade que ele falava que ele queria assumir um determinado compromisso frente à nação dele. E assumiu. Certo? Então a gente vai vendo que alguns já nascem, não é predestinado, ele já nasce com a intuição do que ele terá que fazer e ele automaticamente se autoprepara. E alguns têm até aquela missão, mas não procuram se autopreparar,
se autoeducar para aquela função que existe. Depende de uma série de fatores. E o pai, e principalmente a mãe, tem uma responsabilidade muito grande a hora de colocar para os filhos as responsabilidades que eles terão para encarar o futuro. E vós mesmos, ao morrerdes, vos achareis num estado que é uma espécie de infância, entre novos irmãos. Ao volverdes à existência extraterrena, ignorareis os hábitos, os costumes, as relações que se observam neste mundo para vós novo. Novo, naquele momento que a gente chega, mas algumas pessoas têm boa intuição e boa percepção do mundo espiritual, mesmo quando estão encarnados. Se preparam para lá. A função da doutrina espírita nos dá esse preparo para a gente chegar lá e não sofrer um impacto muito forte. E já com um tempo mais curto, estarmos preparados para o trabalho, que no plano espiritual trabalha-se muito mais do que aqui na Terra. Vejamos mais. Existência extraterrena. Existência fora da Terra. Então, quando você está em contato com os espíritos em torno da Terra, está extraterreno. Não está na Terra, não está encarnado. Mas, além disso, existem aqueles espíritos que vieram de outros planetas para a Terra. Como dissemos, cerca de 95%. Se a gente pegar uma conta rápida de 30 bilhões de espíritos, 5 vezes 3, 15. 1 bilhão e meio é da Terra. 28 bilhões e meio não são da Terra. Provavelmente, nós não somos, vocês também que estão nos ouvindo não são. E somos a grande maioria. Manejareis com dificuldade uma linguagem que não estáis acostumado a falar, linguagem mais vivaz do que o que é agora o vosso pensamento. E aí ele pede-nos para olhar a questão 319. A infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-lo progredir. Então nós temos que saber aconselhar, saber orientar, saber direcionar o futuro dessa criança. Aí você vai falar assim, eu tenho um amigo que ele orienta o filho dele a coisas horríveis. A outra, eu tenho um amigo que orienta querendo que o filho dele seja um santo. Aí você vai ver que a Terra é um grande presídio, é um grande hospital, é uma grande escola, é um estágio de lutas pelo aprimoramento, pelo aperfeiçoamento, e tem pessoas aqui com todo tipo de mentalidade. O que a doutrina espírita vem trazer para nós é mostrar essa realidade complexa, mostrar que é complexa e dar um sentido para nossas ações, para que toda essa complexidade fique mais leve, fique mais suave, fique mais palpável para seguirmos o nosso processo evolutivo, para seguirmos a nossa caminhada. Nessa fase, é que Celês pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores, tal dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão de dar contas. Olha o tamanho da responsabilidade. Na infância, a criança vai mostrar certos pendores, certas características, como nós citamos recentemente, a criança tem o hábito de roubar não, pegar o lápis do coleguinha, pegar uma borracha do coleguinha, uma moeda, e os pais têm que fazê-lo, entender que tem que devolver aquilo ali. Então temos que prestar atenção, temos que ficar atento se aquilo é da criança ou se não é da criança, se ele está pegando aquilo ali. E os pais têm que prestar atenção nisso. Aí você tem aqueles pais que falam assim, mas todo mundo rouba mesmo. Todo mundo quem? Eu não roubo. Então você rouba. Você acha que seu filho tem que roubar também? Cuidado com esse todo mundo faz isso, todo mundo faz aquilo. Porque você pode cair numa exceção e num dado momento se dar muito mal. Aí as pessoas falam assim, no Brasil o país da impunidade. Tudo bem, mas nós temos a terceira ou quarta maior população carcerária do mundo. É da impunidade realmente? Vamos ter cuidado com aquilo que a gente fala. Vamos refletir. A imprensa sensacionalista pode falar o que ela quiser. Mas nós temos que refletir
se aquilo que está falando é condizente com a verdade. Se nós temos a quarta maior população carcerária do mundo, vamos botar na quarta para ficar menos pesado, como que vai ser da impunidade? Então tem muita gente, pode ter até alguns que não são punidos, mas tem muita gente sendo punida e nós poderemos ser aqueles próximos a serem punidos. Fiquemos atentos, fiquemos vigilantes. E o dever que Deus nos dá como pais é educar nossos filhos e orientá-los para uma vida condizente com as necessidades evolutivas deles, dentro dos princípios e padrões cristãos. Assim, portanto, a infância é não só útil, necessária, indispensável, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Prestemos muita atenção na infância, na adolescência. Hoje nós traremos primeira infância, segunda infância, pré-adolescência e adolescência. 4 fases que a criança necessita de boa orientação. E além do mais, muitas das nossas tendências podem ser tratadas. A criança que toma, por exemplo, o floral que chama Fórmula do Adolescente, que tem no Floral de Minas, ele vai se equilibrar mais. Logicamente que vai ter um momento que ele vai extravasar, vai soltar os cachorros que ele tem dentro dele, porque faz parte da catarse dele como ser humano para se aperfeiçoar, para se melhorar. E cada um de nós carregamos nossos monstrinhos internos que precisam ser educados e trabalhados. Um dos espíritos que trabalham conosco, nossa irmã Ana Barilova, ela diz o seguinte: controle sua mente, eduque seus conflitos, evangelize seus sentimentos. E nós devemos observar muito essa pequena frase. São 3 pequenas frases, que nos mostram o tamanho da responsabilidade que nós temos aqui para sermos bem-sucedidos. Controlar a nossa mente. Não fique pensando qualquer coisa. Não alimente a sua mente com qualquer coisa que tem na televisão, qualquer coisa que tem na internet, qualquer coisa que se recebe nas mídias sociais. Entenda isso. Procure alimentar a sua mente com coisas boas. Lógico que você precisa da informação, você precisa da descontração, você precisa do lado lúdico da vida, mas precisa também de evangelho. Yakov coloca, parece até um pleonasmo, mas não é. Estudar o evangelho é o momento de conscientizar a consciência. Você só vai ter consciência de que você deve fazer o bem se você estudar sobre as técnicas de fazer o bem. Você só vai ter consciência das suas responsabilidades de fazer o bem se você se dedicar a estudar onde está a fonte do bem, que é o Evangelho de Jesus. E no Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá as máximas morais do Cristo, catalogadas, organizadas e em condições de nós caminharmos no sentido de progredirmos, de nos aperfeiçoarmos para sermos melhores. Crianças, muitas das vezes nós ainda somos, apesar de alguns de nós estarmos na Terra há 40 mil anos, outros há 10 mil, outros há 1000 e outros há 10 anos. Sim, tem essas diferenças. Estamos aqui para aprender, principalmente a nos tornarmos mais adultos, mais maduros, com mais maturidade para agirmos durante a vida e ao longo da nossa existência. Tomar atitudes infantis e fazer guerrinhas psicológicas, fazendo provocaçõezinhas, não vai nos levar a crescer. Estaremos sendo também crianças que falam assim: eu estou de mal com você, então meus amiguinhos não vão brincar mais com você. Aí os amiguinhos vêm e falam assim: eu não vou brincar com você, porque você brigou com ela. Aí fica todo mundo do outro lado. E aqui ele fica sozinho. Isso faz parte do mundo infantil. Mas nós, como adultos, temos que aprender a ter maturidade para lidarmos com todas as situações, principalmente as mais adversas. Somente assim, cresceremos e nos aperfeiçoaremos para estarmos melhores perante o Pai.